dia, gente. Lá vai a história. Agora é 4h58 da manhã, não é? Uma bela terça-feira, gente. 15 hoje, não é? Um feriado aqui nacional no Brasil e vou contar a história. Aproveitar para contar a história, né? Acordei um pouco cedo. O gatinho aqui, Frederico e Fred logo ali do outro lado, menino. As histórias são o seguinte. No tempo que eu morava na casa do meu tio, e meu avô trabalhava no engenho junto com ele, Sebastião Oliveira. Eu já não tinha mais vó, não é? E a casa dos irmãos era próxima uma da outra, como ele era o caçula, não é? Sempre o Pedro Oliveira foi orientador de meu avô, não é? Meu avô, ele gostava de uma pinguinha, não é? Mas naquele tempo o cara não ficava mesmo, como é que se diz? Alcoólatra, não é? Como eles eram dono de engenho, fabricava a pinga, não é? O aguardente, conhecido como a cachaça sertaneja, a melhor cachaça da região era a cachaça de Sítio Novo do Maranhão. Sítio Novo, terra da cachaça boa, foi apelidado a cidade, né? Por lá vem história, lá vai história, gente. Então, tudo bem. Meu avô gostava de plantar arroz muito cedo, né? Plantar roça na beira dos brejos, né? Na beira dos brejos é mais molhado, aquela coisa. Ele gostava no mês de outubro a plantar os primeiros arroz para chegar o arroz cedo, né? Já vinha de tradição, porque a família dele era de 10 filhos, não é? Não conheci, mas sei das histórias. Agora, dessa aqui que eu estou contando, dessa aqui eu sei, né? Então, tudo bem. Meu tio me contou a história mesmo, conheci lá o setor, não é? Nesse tempo eu já era nascido, já estava um menino de 5 anos mais ou menos. Essa história eu não vivenciei ela. Vou contar duas histórias deles aqui, uma do Pedro Oliveira. Duas do meu avô e uma do Pedro Oliveira. Lá vai a do meu avô. Então, na história do arroz. Agora vai iniciar a história, gente. Ele plantava o arroz cedo. Primeiro que ele fazia queimar a rocinha, fazia logo seu rancho, né? A primeira coisa dele na roça dele era fazer o rancho. Depois da roça queimada, o primeiro procedimento. Depois plantava a cabaça, plantava a abóbora, plantava o girimum, plantava um pouquinho de inhame mais cedo, não é? No mês de outubro, para esperar as primeiras chuvadas, não é? Na queimada, e esperar a primeira chuvada. No breve já plantava o arroz. Aí tinha um arroz do céu, não é? E naquele tempo chovia muito e tinha a grotinha do engenho, conhecido como grotinha do engenho, baixaram lá. Lá existia muita saracura, galinha d'água por tudo lado, e as bichas adivinhavam, não é? Tá entendendo? Quando as bichas cantavam, aí disse que era chuva que vinha. Mas tudo bem. Quando deu no mês de março, o arrozão dele maduro, aí caiu assim, umas 2 linhas de arroz do céu que ficou estirado. Passou assim um trem mesmo. Ficou deitado em um arroz, aí chuva bateu. Chuva bateu, o arroz começava a apodrecer, esquentava o sol. E a galinha d'água lascava o pau cantando. Ele fez uma arapuca, menino. E pegou as bichinhas, não é? Aí ele foi e eliminou as bichinhas e dizia assim: canta, diabo, ainda vai cantar, diabo. Aí eliminou as bichinhas, que a bichinha era culpada. Nada, o fenômeno de bicha cantava, a chuva vinha. Tudo bem, eliminou as bichinhas. Quando foi agora é outra história. Né? Com meus anos, 11 anos de idade, nesse período de 11 anos de idade, que foi morar na casa do meu tio, é o tempo que tem mais história minha para contar. Foram 2 anos de luta lá, estudando no colégio, trabalhando todo dia no engenho, vendo toda a merchandise lá, como que era e como não era. Pedro Oliveira disse: ei, Runhá, meu tio Pedro, meu tio, disse: agora vai ali mais o Roja. Era, o apelido dele era chamado Rosa Sebastião Oliveira, o filho mais novo, né? E o tio Pedro era tipo o tutor do homem, naquele tempo usava o que orientava ele tudo. Tudo bem, saímos, vai buscar carga de cana. Ele tinha um jumento zambeta do vovô e pegou esse jumento zambeta e fomos. Lá tinha um brejo forrado de bagaço de cana, gente. Uma travessia de 10 metros, mas o brejo era 4 e aquele lugar que ia medir virava lameiro. Criava o lameiro, assim que eles falavam. E o jumento atolava no negócio, e tudo bem. Carregamos a carga no jumento, bonitinha tudo. Quando vinha de volta no brejo, o jumentão pisou em falso.
E esse jumento zambeta, não era porque o bicho era zambeta, mas coincidiu. Ele pisou de falsa cargona de cana e brrr, no chão. Aí ele começou a dizer, diabo, 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 de todos os diabo, diabo. Aí, medo, também menino não dizia nada, não é? Não podia contar nada, gente. Aí ficava o segredo. E agora, depois de adulto, comecei a contar as histórias, né? Aí tudo bem. Foi às vezes a história do meu vô, Sebastião Oliveira. Agora vamos do Pedro Oliveira. Pedro Oliveira, no mesmo ano, nesse tempo da queda do jumento, já era lá pelo mês de julho. Terminando o mês de julho para agosto, gente. Aí no mês já de maio, por aí, final de abril para maio, tipo, ele foi cortar o cabelo de manhã, mas deixou eu, tinha 7 meninas lá. 6 meninas e eu, 7 comigo, né? Disse, é o seguinte, meu filho, eu vou cortar o cabelo, vocês estão me contando que as minhas aí não vão fazer molequeira aí. Põendo arroz, milho, arroz, e colhendo o arroz e desviando da cana, né? O local lá era plantio de cana. Aí plantava o arroz mais longe um pouco, aproveitava as 3 coisas, milho, arroz e cana. Plantada consociado, tudo bem. Nós fomos tirar lá, com um pouco a menina pisou no pé de cana, eu digo, ei, cuidado se o de Pedro ver. Peguei a escorinha no mato, peguei o facão, tirei, escorei o pezinho de cana, ficou tudo beleza. E as meninas sentadas para tomar água e começaram a conversar abobrinha, eu digo, ó o Tipedro. Ela disse, uma disse assim, eu digo, ó que eu digo pro Tipedro, tu diz, eu faço é capar ele. Aí menino, inocentemente, o cara de 11 anos não tinha essa inteligência que o povo de hoje tem mais, né? Eu contar pro Tipedro. Tipedro chegou, Tipedro. É o seguinte, aqui eu fui reclamar e as meninas disse, se pegar as coisas fazer ele capar. Menino, fui ajudado demais. O homem passou lá, ele pegando o arroz que estava um montão, se concentrou no trem, que era um homem bem visualizado na coisa, mas era para me ajudar mesmo. Porque senão essa menina ia arrumar uma confusão comigo, porque falava para a mãe batia. Aí é um encrenquinha que eu tinha arrumado, né? Mas dei muita sorte, gente. A menina, ele não reclamou e nem a menina me marcou, porque a menina, o signo da menina é capricorniano, então hoje eu conheço ela. Terminou casando com um tio meu, a moça, não é, que era a vizinha, que o Pedro Oliveira arrumou um terreno para ela, não é que naquele tempo você doava os terrenos para fazer quintal. Seu quintal, sua casa nem cobrava. As terras eram baratas, não é? Ele deu muito lote para muita gente, não é? Ele deu o lote e a terra ficava da pessoa e ninguém ia atrás mais disso, não. E terminou casando com meu tio, né? Mas como capricorniano, muitas vezes eles são muito vingativos, né? Não esquece das coisas fáceis, né? E meu pai é capricorniano, não é? E lembro bem, não é? Não esquece das coisas fáceis. Assim como as pessoas de Áries dizem, né? Pessoas de Carneiro, cada um tem uma história para contar, não é? Sei que dei sorte, não é? Porque ainda hoje ela tem coisa que ela marca de infância, que ela não esquece e refere à história. Aí a preocupação minha foi constante, foi grande a preocupação dele ainda lembrar da história, mas não. Inscreva no canal do Ronaldo Oliveira, deixe like, comente, gente. História de infância, tenho muitas, não é? Engraçado que eu contando essa história, teve um parente aí, não posso dizer o nome do rapaz, ele vai ver que ele é seguidor do meu canal. Ele se preocupou muito com minhas histórias, não é? Que eu falei do tempo do meu pai, que ele batia em mim muito. E ele me fez umas perguntas, o que estava acontecendo comigo, se eu tinha alguma mágoa, se eu tinha alguma coisa, procurou nesse sentido. Eu estou falando com outras palavras, eu disse para ele que não. Graças a Deus estou muito bem, estou muito realizado, não é? Porque a saúde é o mais importante para nós, não é? E não marco, mas conto minhas histórias, que foi sofrimento. Tem muita história para contar, ainda vou contar muito mais. Pois deixa o like aí, gente, comenta para os seus amigos e peça que inscreva no canal do Figura aqui em Sítio Novo do Maranhão. Tradição zona. Sítio Novo, terra da cachaça boa, como foi conhecido por muito e muito tempo. 22 engenhos, hoje não tem mais um aqui próximo à sede. Tem no município lá mais distante, que o município nosso é muito longo, gente. Mais de 180 quilômetros. É muito comprido o município de Sítio Novo do Maranhão.